Comigo aqui eu tenho um 7900X novo por estrear ainda. E porque é que alguém haveria de querer um 7000 novo nesta altura? Porque este veio da garantia, porque o primeiro degradou. Como eu farto-me de avisar que os CPUs podem degradar hoje em dia. É uma má notícia que eu já tive que dar muitas vezes a muita gente, a vários processadores, desde os Ryzen 3000, processadores Intel também, mas nos Ryzen desde os 3000, foi quando começou. E alguns de vocês podem pensar como é que é possível ser preciso, entre aspas, mexer no processador para evitar que ele estrague, porque é que ele não vem simplesmente pronto. Portanto, ou isso não pode acontecer, ou eu tenho que estar enganado, eu e outros de nós que sugerimos os mesmos cuidados a ter com processadores novos. O que é verdade é que este em particular, eu até estou a gravar vídeo para comentar isso, porque este tem uma coisa em particular, porque este representa uma primeira vez de um CPU degradado para mim nesta circunstância. Vou partilhar a história contigo. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar ao filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quem lá saber, ou caralho. Boas bandidos, se segues o meu canal, tu sabes que desde os Ryzen 3000 que eu sugiro, se o objetivo for prolongar o máximo possível o tempo de vida do processador, fazer algum tipo de afinação manual para ele estar um bocadinho menos em esforço constantemente. E o vídeo mais recente que eu tenho, onde eu mostrei em BIOS alguns settings que tu podes alterar e o que é que eles fazem, eu acho que foi um com um dissipador, onde eu estava a testar os limites de um dissipador. E eu vou deixar aqui o vídeo a passar, podes carregar nesse vídeo, mas antes desse, e pode nem ter sido o último, mas antes desse eu mostrei isso montes de vezes com processadores Intel, processadores da AMD, o que é que fazem alguns settings na BIOS e como é que tu podes usar isso a teu favor. O CPU degradado, ele começa a funcionar mal, pode simplesmente deixar de funcionar por completo ou pode crashar ocasionalmente, vai do 8 a 80. O que este tem em particular, que não tiveram todos os CPUs degradados que eu vi, é que este foi o primeiro processador que degradou, mas que tinha sido montado e afinado por mim. Porque desde essa altura eu faço uma afinação manual, porque eu já sei que existe uma probabilidade, não é uma garantia, mas é uma probabilidade dele degradar num tempo de vida, digamos, útil. Um tempo de vida útil é... Ele até pode estar fora da garantia, que é a pior coisa que pode acontecer, não é? Degradado depois da garantia, mas ele é bom o suficiente para ainda ser utilizado. Há quem utilize Intel de 9ª geração, há quem utilize Ryzen 3000 ainda, porque para aquilo que tu fazes ainda serve e realmente para que trocar aquilo que ainda funciona ainda serve, não é? Concordo a 100%. Quando degrada dentro da garantia, bom, já, tipo, tens garantia, mas vais perder, vais ficar sem PC temporariamente e vais perder tempo. O facto deste ter degradado significa que o método que eu utilizei até agora não é 100% seguro. Portanto, se tu desconfiavas que aqueles de nós que sugerimos uma afinação manual para prolongar o tempo de vida do processador, estávamos completamente enganados, porque o processador nunca estraga com a afinação em automático, porque senão ela não existiria sequer. Bom, a má notícia que eu tenho para dar é que nós estávamos errados porque não estávamos a afinar bem o suficiente. Portanto, é preciso ainda, para garantir a 100%, um toquezinho a mais, ok? E se tu se vires vídeos meus, tu vais ver que é possível reduzir consideravelmente o esforço do CPU com perdas de desempenho que vai desde 0, talvez, numa situação extrema de benchmark sintético, 5%. As afinações que eu faço CPU costumam representar uma perda de 2, 3% quando é um teste de CPU a 100%, quando é um teste de single core, também sintético, mas na prática, se tu abris um jogo, as afinações CPU que eu costumo fazer costumam ter perdas de desempenho de 0 a 2%, portanto, se não fizeres um benchmark fixo, tu não vais saber que ele perdeu, com aspas, desempenho, porque passaste de 200 FPS para 196, na pior das hipóteses, e num jogo CPU bando, porque se a gráfica estiver a 100%, perdeste 0, portanto, e depois existem todas as outras situações entre um extremo e outro, portanto,
Portanto, significa que na prática o tipo de afinações que eu te sugiro fazer e que eu costumo fazer a maior parte das vezes são, primeiro, o CPU vai ficar estável, segundo, que a perda de desempenho é na prática imperceptível, ok? Não tens que fazer assim obrigatoriamente, podes fazer uma afinação para o pico máximo de eficiência, por exemplo, onde, que eu também cheguei a mostrar isso, onde tu podes sim aceitar uma perda, por exemplo, de 10% de desempenho, mas a redução do consumo de energia é tipo de 30%. Elefante na sala. É um erro que eu vejo muitos de vocês a fazer, que é simplesmente utilizar o Curve Optimizer nas BIOS da AMD. O Curve Optimizer não é um undervolt. Eu já expliquei isto ao longo dos anos, talvez umas 10 vezes, de diferentes formas, inclusivamente mostrando o antes e o depois. O Curve Optimizer não é um undervolt. Pode ser utilizado em conjunto com outras ferramentas para reduzir o esforço do CPU. O Curve Optimizer funciona como undervolt nas gráficas da AMD quando tu simplesmente reduzes a tensão. Aliás, eu estou a usar aqui a Linux, mas vai funcionar igual. Eu posso te mostrar a lógica do Curve Optimizer nos processadores, que vai ser o mesmo das gráficas AMD. Vou pôr a gráfica em stock. Neste momento eu estou com a 7800, ok? Porque eu estava a fazer experiências com outra gráfica neste PC. Até parei para pensar. Vou abrir o Formark. Portanto, a gráfica está de origem. O Formark está a correr. E, portanto, com o Formark, o clock, quer dizer, não era suposto estar a 200, é assim, ok. O power limit é que estava para cima. Portanto, nós temos... Tu consegues ver aqui o clock. Com o Formark, o clock vai ser mais baixo do que em jogo, ok? Essa parte eu não vou explicar aqui, não justifica. E tu estás a ver aqui a tensão, certo? Eu vou aqui à tensão e vou-lhe fazer undervolt de menos 80. Repara o que é que... Repara no clock e na tensão. Aplicar. Viste a diferença? A tensão ficou mais ou menos a mesma. O que subiu foi o clock. É isso que acontece quando tu utilizas exclusivamente o Curve Optimizer. Porque eu reparei que alguns de vocês utilizam o Curve Optimizer com o objetivo de reduzir o esforço do CPU. O Curve Optimizer vai dizer ao processador, com a mesma frequência, utiliza menos tensão. O que acontece é que nos CPUs, desde os Ryzen 3000, existem vários parâmetros, vários limites máximos que podem ser atingidos, ok? Que já está mais que provado, mais que visto, que não é o suficiente, que não é bom o suficiente se o objetivo for aumentar o tempo de vida. O objetivo é outro. E quando tu reduzes um parâmetro, significa que, ok, se eu reduzi a tensão com o mesmo clock, quer dizer que ele ficou mais frio e gasta menos energia, quer dizer que eu agora posso voltar a subir o clock, não é? É isso que tu estás a dizer ao processador ou à gráfica. Com este clock, menos tensão. Se menos tensão, menos temperatura, portanto, e menos energia, portanto temos mais energia e temperatura de margem, volta a subir tudo. A não ser que o setting que tu coloques no Curve Optimizer seja tão grande que ele já depois não pode subir mais o clock e, como consequência, até acaba por ficar um bocadinho mais frio. O problema de utilizar Curve Optimizer com números muito grandes é que começa a ficar extremamente difícil teres a certeza que ele não está, primeiro, a perder desempenho, que é um sintoma de um Curve Optimizer muito exagerado, ou um undervolt muito exagerado, com outro setting de undervolt. É que antes dele começar a crashar, ele pode perder desempenho. E tu, está a funcionar bem, fiz aqui grande afinação, mas o teu objetivo não era perder desempenho e estás a perder desempenho. Depois de perder desempenho, ele pode começar a crashar. E pode começar a crashar de formas totalmente aleatórias e esporádicas. É difícil, é muito difícil, valores muito grandes de Curve Optimizer ter uma estabilidade 100% garantida, 365 dias por ano, em qualquer tipo de temperatura ambiente, qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de tudo, percebes? Então pode ser interessante encontrares o meio termo entre o máximo que é possível e o trabalho que dá. É por isso que só utilizares um setting não te vai levar a lado nenhum nestes processadores, porque se sobra de um lado ele aumenta do outro. Basicamente é isso. É preciso um conjunto de settings. E por exemplo, o que aconteceu aqui, o sintoma era muito semelhante a vários processadores que eu já vi degradados. E isso vai ser o terror para ti se foste tu que montaste e queres ser tu a diagnosticar em casa. Vai ser muito difícil. Este aqui levou-me umas horas a diagnosticar, mas lembrando que eu tenho alguma experiência e tenho peças a mais para testar todas as possibilidades, ok? O que aconteceu aqui é que o processador congelava, parava, freeze, ou às vezes blue screen. Isto podia acontecer ao fim de 10 segundos.
ou ao fim de 10 minutos, o que torna o processo diagnóstico extremamente difícil, porque imagina que tu chega à parte onde tu queres trocar de fonte de alimentação para ter certeza que não é fonte, vais experimentar e ele tanto pode crashar ao fim de 10 segundos como ao fim de 10 minutos, ou 12 minutos, ou 7. Percebes? Então é muito difícil tu ter 100% a certeza de cada vez que trocas uma coisa, e depois o passo final é, ok, só sobra CPU ou motherboard. Portanto, eu peguei no CPU original que estava neste PC, coloquei noutra motherboard, o problema foi atrás, e quando eu coloquei outro CPU na motherboard original, o problema tinha desaparecido, sendo que já tinha testado com outras memórias, outra fonte, desconectado conectores da caixa, tirado SSDs. Portanto, tu vais ter que fazer todo o processo de exclusão de hipóteses até chegares à coisa, à verdadeira razão. Isso pode demorar horas, e se não tiveres material a mais, podes fazer o diagnóstico errado, que é mandares o CPU para garantia. Pode, como eu já havia acontecer, tipo, até recebeste um CPU novo, porque alguns no processo alguém disse, tipo, troca na mesma, e o que aconteceu foi que depois recebeste CPU novo e o problema reapareceu, porque o problema naquele caso até era a fonte, e tu ficaste ali 15 dias à espera de um CPU, e depois agora afinal vais ter que trocar. Porque é o que eu costumo alertar para isto? Porque primeiro, isto é uma coisa chata, e na minha opinião não deveria de existir esta probabilidade de grandes CPUs degradarem. E depois, porque é um bocado a filosofia desse canal, é dar-te algumas dicas que sejam úteis e tentar-te dar uma perspectiva diferente da mesma coisa, da mesma situação. Porque o que está a acontecer com estes CPUs, no geral, as últimas gerações de processadores AMD e Intel é a mesma coisa, é que o critério para a forma como o CPU trabalha é esperançosamente a variar depois da garantia. É isso, porque se for depois da garantia o problema é teu. Significa que se a grande maioria dos processadores não a variarem ou a variarem depois da garantia, temos um sucesso. Só que para ti é um fracasso. Porque se tu pagaste, por exemplo, uns 600 euros por um CPU, que acho que foi mais ou menos o preço deste originalmente que o dono do PC pagou. Aliás, eu tenho aqui a fatura. 670. Eu vou ocultar informações. Não sei se consegues perceber aí. 679 euros que foram pagos por este CPU, porque ele era novo na altura, e portanto, variou dentro da garantia, porque foi com 2 anos e meio, mais ou menos, e se fosse com 3 anos e 2 meses. Yep. Isto tem acontecido porque o objetivo é simplesmente impressionar nos benchmarks de dia 1. Porque é muito importante um processador ser chamado de o melhor processador para jogos, ou CPU para jogos, e às vezes o que está em causa é, para tu distinguires o melhor processador para jogos do segundo melhor processador para jogos, é preciso pôr o jogo do Fórmula 1 a correr a 350 FPS com uma 4090, ou uma 3090, ou uma 5090, se for atualmente. Entramos num ponto onde, para distinguir peças, processadores, é preciso ir buscar situações que, primeiro, podem ser exageradas, mas é uma opinião. Por outro lado, uma coisa que não é uma opinião, que é uma realidade, é que não vão representar o teu caso. Porque tu estás à procura de um processador que seja bom para jogos, tu estás a ter em conta uma informação que é com uma gráfica que tu não tens, com uns settings que tu não tens, com uma resolução que tu não tens, com um jogo que tu não vais jogar. E quando vais a ver, no teu caso, 3 processadores abaixo iriam fazer exatamente o mesmo trabalho, porque tu não tens uma 90, tu tens uma 70, e tu vais usar uma qualidade gráfica maior porque tu não queres ter mais FPS, tu queres o jogo mais bonito, e quando vais a ver, tipo, do melhor processador para jogos até ao 11º, no teu caso em específico, seria tudo a mesma coisa. No teu caso em específico. Para outros seria o 5º para cima, já não faria diferença. Então nós andamos aqui à caça de gamuzinos, porque tem um impacto muito grande dizer que este processador ou esta geração é o melhor para jogos, quando, tecnicamente sim, mas a que custo? E com que diferença? E como é que se traduz na prática, na vida real? E o que se traduz na prática, na vida real, é que andamos, para ter 350 FPS num jogo de Fórmula 1, nós andamos a ter processadores que são afinados tanto no seu limite daquilo que eles conseguem fazer, que basta uma unidade ser um bocadinho mais fraca, ou tu utilizares numas condições um bocadinho mais agressivas, ou com uma fonte que não é tão boa, uma board que não é tão boa, qualquer coisa que implique um esforço um bocadinho mais para o processador, juntamente com tiveste azar que o teu processador é um bocadinho inferior na qualidade
do seu silício e tu tens um processador que te vai variar com 3 ou 4 anos ou com 2, que está dentro da garantia, mas é chato. Porque se tivessem uma afinação um bocadinho mais soft, ele iria ter muito menos esforço considerável, como eu estou farto de mostrar, perdas de desempenho muito pequenas, com uma redução de esforço muito grande, só que se tu perdes 3%, talvez o teu CPU não seja o melhor para jogos em média, seja só o segundo melhor, o que quer que isso signifique. E então a batalha é essa. Qual um CPU que é melhor para jogos? Todas as gerações nós temos a mesma palhaçada, onde nós estamos a comparar processadores com jogos a 350 FPS, correndo o risco de sacrificar uma compra de 600, 700, 800 euros, porque se ela variar com 3 anos e 2 meses, ninguém quer saber de ti. A AMD não quer saber de ti, a Intel não quer saber de ti, o distribuidor não quer saber de ti, a loja não quer saber de ti e os fanboys que defendem marcas porque dizem que nunca na vida um processador seria mal feito, senão não seria feito, não vão querer saber de ti. Só tu e o teu bolso é que vão querer saber de ti, porque é uma má notícia que eu já tive que dar a muita gente, infelizmente, porque é que o meu CPU que tem menos de 4 anos está variado. E porque é que ele variou, o que é que eu fiz de errado? Não fizeste nada de errado. Confiaste num fabricante, confiaste num automatismo e aquilo que custou 600 ou 700 euros há 3 ou 4 anos atrás, vais ter que gastar outra vez noutro, talvez trocar de board, depois entrar a cena do upgrade, e tu até nem querias. É por isso que eu bato no ceguinho com isso. Infelizmente, nós temos que afinar o CPU. Eu comecei para garantir que ele dure mais. Quando eu comecei a mexer com isto, era quase até um desperdício não fazer overclock, porque os CPUs vinham com uma margem, meu Deus, tão grande. Eu nunca mais me esqueço de um CPU de um computador que eu fui fazer manutenção. Ele não tinha manutenção há 2 anos, era um PC com 5, 6, e há 2 anos atrás alguém tinha mexido para fazer manutenção, e depois quando fui eu fazer manutenção, porque era para trocar qualquer coisa, não tinha pasta térmica, 0 pasta térmica. Era um processador de Intel, com um dissipador de origem, com 0 pasta térmica, com uma fonte de alimentação miseravelmente fraca, e estava vivo. E tanto quanto eu sei, anos depois continuou vivo. Porque os CPUs vinham afinados com uma margem tão grande em relação à sua capacidade de sobrevivência, vamos chamar assim, que tu podias fazer daquele gato-sapato que ele continuava a andar. O que acontecia é que tu, tendo uma boa motherboard, uma boa fonte de alimentação, um bom dissipador, tu conseguias extrair mais desempenho do CPU e uma boa margem, e mesmo assim ele ia durar 10, 12, 15, sei lá quantos anos, aquilo não avariava. Tu fazias um overclock que era muito grande, tendo em conta o que era de origem, ainda assim com baixas tensões, baixas temperaturas, ou altas, havia pessoal que espremia ao limite, mas aí é porque a pessoa quis, não vinha assim em automático, a pessoa quis. E depois havia aqueles nós que, ok, o processador aguenta talvez isto, ele vem aqui, muito abaixo, vamos aproveitar um bocadinho da margem, já que temos boas peças em tudo, e era porreiro porque ganhava-se desempenho real. Às vezes o desempenho que ganhavas simplesmente afinando o CPU para cima era superior à diferença de desempenho que tu tinhas comprar o CPU da geração seguinte, e mesmo assim com baixas tensões, baixas temperaturas, baixos consumos, era impressionante. Ok? Passamos desse extremo, onde um CPU era afinado de tal forma que aguentava quaisquer maus tratos, para um CPU que tu olhas meio de esguelha para ele, ele vai a variar. Trata do que é teu, porque mesmo que tenhas pago só, com aspas, 200 euros no CPU, é dinheiro, principalmente nesta altura. Trata do que é teu, porque te garanto que ninguém vai querer saber de ti até à data que tu simplesmente queres comprar um novo. Porque se já compraste, ninguém quer saber de ti. Esta indústria quer saber de ti quando tu vais comprar o próximo. Se tu já compraste o anterior, já fizeste a tua parte, não me chateias, não tem nada a ver com isso. Passou só 2 meses a garantia, não tem nada a ver com isso, problema teu, estudasses. Queres comprar um novo? É mais ou menos assim que funciona esta indústria. Cuidem de vocês, cuidem do que é vosso. Beijinhos àquela vossa prima. Tchau, tchau.